Tudo bem, pessoal? Bom, essa semana a gente está falando sobre o Google Slider. O que seria o Google Slider? Slide, eu acho que é slide, o termo correto para se usar. Enfim, que seria a construção de slides, construção de apresentações para fazer a defesa de alguma tese, para utilizar em alguma aula, trabalhar esse conteúdo de alguma forma, uma apresentação multimídia. Bom, eu vou trazer nesse vídeo algumas dicas e sugestões que eu acho pertinentes falar quando se trata de material audiovisual, modelo de apresentação básico. Eu coloquei um tutorial muito simples de como construir uma apresentação de uma professora que eu peguei na internet essa semana para a gente. Então, a gente vai contar com uma colaboração externa essa semana. E mais um material escrito para quem quiser usar só o material escrito e não utilizar da videoaula. Então, fica a critério de vocês, utilizar ou material escrito ou material de vídeo. Pessoal, é o seguinte, uma apresentação de slide, o que ela deve ter? Uma capa, um sumário, seria a descrição do que vai ser apresentado, apresentação dos autores ou dos apresentadores, posteriormente o conteúdo bem dividido em tópicos e no final uma bibliografia resumida do que foi apresentado. Eu peguei aqui no site, esse site aqui que vocês podem conferir aqui em cima, uma apresentação qualquer sobre defeitos de visão. Eu julguei uma apresentação com algumas coisinhas leves que a maioria das pessoas fazem. Aparentemente é de uma criança de 8º ano. Eu não vou julgar questões textuais nem gramaticais, eu vou julgar aparência e layout somente, gente. O que a gente levaria em conta? Bom, para fazer uma capa, pessoal, se eu estou falando de visão, não é nada mais justo do que eu vir e colocar a visão, colocar uma foto em plano de fundo inteiro. Na videoaula que estou ensinando, vai estar essa semana, tem como colocar a foto como plano de fundo inteiro. Ficaria muito mais bonito, vocês concordam? Se a foto que ele colocou aqui tivesse na tela inteira e dentro do olho tivesse escrito defeitos de visão, ou optasse por um outro layout em que fosse uma série de olhos ou uma coisa mais viva de certa forma. Enfim, a cara, a aparência da minha apresentação diz muito sobre o que eu vou apresentar. Bom, eu não colocaria de cara o meu nome, ou até colocaria sim, mas de uma forma bem mais organizada, esse layout dessa cara. Colocaria uma imagem do olho, colocaria numa letra condizente, por exemplo, se eu estou usando laranja, amarelo e preto. Essas cores eu acho que não fica muito legal. Eu não vou aprofundar em questões de visibilidade de conteúdo web, mas enfim, eu acho que isso não fica muito legal. Fica muito o contraste entre as letras e o plano de fundo não ficou legal. Então, optaria por um tom de letra que desse uma visibilidade maior à imagem ao fundo, ou que levasse a crer pelo menos esses dois tons de letras iguais. Teria meu nome e o nome da apresentação que eu estou seguindo. Bom, o segundo slide que se pensaria em colocar antes desse slide segundo que ele colocou, pessoal, seria um slide de apresentação, onde eu colocaria em tópicos o que seria explanado na minha apresentação. Bom, o que significa isso? Eu classificaria, criaria tipo um menuzinho, eu vou falar disso, 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 disso. Para quem está assistindo, saber em que momento você vai estar abordando tal tema. E não ter aquela questão de perguntas inoportunas ou situações desagradáveis ao longo da apresentação. A posterior a isso, entraria aqui, o que são olhos. Vamos contar quantas linhas ele colocou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A professora Aline Marques Del Valle, citando palavras dela e também de outros professores.
Não é legal se montar apresentações de slide com informações assim. O conteúdo se torna excessivo. Não é uma apresentação agradável, porque você tem um texto de 13, 14 linhas. Você não vai parar para ler enquanto a pessoa está explicando. E muitas vezes a pessoa vai na sua frente e lê aquilo repetidas vezes. Isso não é legal. Como se deve abordar tal situação? A gente faria o seguinte. Tudo bem. Principalmente o tom de letra. O amarelo não é um tom legal para se pôr. Como é que eu estou lá no fundo de uma sala e vou enxergar um texto em amarelo? Opte por tons que condizem com o meu plano de fundo. Se o meu plano de fundo é preto, coloque o texto em branco. Se o meu plano de fundo é branco, coloque o texto em preto. Cores neutras, que simplifica a situação e facilita para quem está enxergando de longe ter uma visibilidade completa da tua apresentação. Letras grandes. Eu tenho uma coisa comigo e o pessoal que monta é acostumado a montar, de usar até no máximo 7 linhas de escrita. Para que isso? Porque em 7 linhas é o tempo que uma pessoa consegue ler aquele conteúdo sem ficar maçante, sem ficar cansativo e prestar atenção no que você está falando. Bom, se eu vou falar tudo o que está escrito no texto, eu não vou realizar a seguinte situação. Eu vou colocar lá tudo sobre o olho, uma descrição da Wikipédia inteirinha, copiadinha, e vou repetir aquilo de novo. Não vou fazer isso. Eu vou optar por colocar tópicos. O olho é isso, e ele tem tal coisa, ele tem a íris, ele tem isso, tem aquilo outro. Eu não vou aprofundar no tema porque eu não tenho propriedade para tal. Mas enfim, coloco os tópicos descrevendo basicamente o que eu quero falar. E quando eu vou falando, eu aprofundo em N assuntos, porque eu não corro o risco de me desmentir. Principalmente quando eu coloco informações matemáticas nos meus slides. Por exemplo, coloquei um dado lá matemático para me lembrar dele. Eu vou aprofundar naquele dado dentro do meu conhecimento. Mas se eu coloquei um dado matemático, ou não coloquei aqui na apresentação, coloquei e falo outro, é complicado. Então, esses lembretes ajudam a direcionar como que eu vou fazer essas abordagens de tópico. Estou lembrando até no máximo umas 7 linhas para não ficar cansativo. Cor de letra. Bom, aprofundando mais um pouco nas dicas. Vai ficar 60 centavos. Aprofundando mais um pouco nas dicas. Pessoal, bom, eu vou falar sobre astigmatismo. Eu preciso colocar uma imagem. Eu consigo ler o que está escrito nessa imagem que ele colocou? Não consigo. Quando eu for colocar imagens com informações, eu não coloco mais texto. Eu deixo simplesmente um slide com aquela imagem. Por quê? Porque eu consigo visualizar, sem dar zoom, sem nada, todo o conteúdo daquilo. Fica claro, fica objetivo. E depois eu crio um outro slide com os textos, os tópicos que eu quero colocar. Eu vou colocar uma citação do Paulo Freire, eu vou colocar uma citação do Mário Cortella, enfim, vou colocar uma citação de algum estudioso. Eu uso o modelo ABNT. Eu não vou aprofundar em questões de modelo ABNT. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o modelo ABNT, posta no grupo do Facebook e a gente faz alguma discussãozinha em questões de modelo ABNT, que é o modelo abordado para a maioria das monografias. Enfim, eu faria a citação do conteúdo e, enfim, lembrando, imagem centralizada e ampla. Outra coisa, pessoal, se eu tenho que aprofundar num conteúdo maçante, por exemplo, maçante em que sentido? Um conteúdo que seja um conteúdo extenso e que eu preciso de uma força de citações além das minhas. Eu não posso falar eu acho, eu acredito, eu sei, e é isso e é ponto. Eu tenho que usar de outros estudiosos para confirmar. Por exemplo, eu estou falando sobre teoria da relatividade, tem que afirmar em Einstein, tem que afirmar em outros físicos. Se eu tenho um conteúdo multimídia, a gente já teve as aulas sobre o YouTube. Se eu tenho um conteúdo multimídia aqui no YouTube, vou aqui entrar no YouTube, pessoal. YouTube. Se eu tenho um conteúdo aqui multimídia
dentro do YouTube que fale sobre o assunto que eu estou vendo, que eu estou querendo abordar de uma forma simples e clara e que seja mais interativa com minha plateia do que a minha fala, eu devo colocar, porque são situações que agrada, que diferencia, que faz com que o meu público, independente seja aluno, seja uma plateia de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, que a minha plateia saiba que aquilo que eu estou falando não é uma coisa restrita a mim, mas é uma coisa mais ampla. Outras pessoas defendem aquela ideia de formas diferentes. A sua visão se amplifica. A ideia do assunto é modificada quando eu faço isso. Por exemplo, vou falar sobre história do Brasil. Se eu vier aqui pegar um vídeo sobre história do Brasil, lembrando, eu posso simplesmente copiar o link e abrir na sala de aula. Eu posso optar por fazer o download do vídeo do YouTube, porque vocês já sabem fazer isso, porque a gente já tem uma videoaula gravada de como fazer isso. Eu posso usar uma abordagem mais humorística, eu posso usar uma abordagem de um professor mais clássico, mais imponente e tal. Enfim, eu posso usar a abordagem que melhor me agradar. Eu posso usar uma ilustração, posso usar fotos, enfim. A abordagem, a forma com que esse texto vai ser abordado, não me interessa, assim, nesse ponto de vista, mas cabe cada professor. A tecnologia, ela é um meio, ela não é um fim. Então, quando ela deve ser usada, como deve ser usada, é intuitivo do professor. Então, fica naquela situação. Usem de forma que acharem melhor, que julgarem melhor como selecionar, se vai adicionar ou não esse vídeo. Mas, enfim, eu acho que seria interessante, por exemplo, vou explanar sobre a história do Brasil, pegar uma abordagem sintetizada. O que é abordagem sintetizada? Um conteúdo enxuto sobre aquilo que eu vou falar. Para que o meu aluno tenha a visão daquilo e não se torne uma coisa maçante. Vou fazer aqui uma parte prática. Só que eu não sei se vai dar certo na hora essa parte prática. É mais fácil eu colocar um vídeo dessa parte prática, porque eu garanto que não vai acontecer erro. Situações desse tipo. Enfim. Além disso, tenho esses tópicos aqui. Você concorda comigo que são muitos tópicos? Vai dar mais de 7 linhas. Seria melhor eu dividir em 2 slides. Porque eu consigo falar detalhadamente deles, sem ficar um texto gigantesco, ou se não dividir em 2 colunas, de 7 em 7, que também dá uma visibilidade um pouco melhor. Criar um padrão de texto. Se eu estou trabalhando com texto alinhado à direita, eu sempre vou trabalhar com texto alinhado à direita. Se eu estou trabalhando com texto alinhado à esquerda, sempre à esquerda. Se eu estou trabalhando com texto justificado, sempre justificado. Esses critérios, essas situações, mesmo parecendo muito simples, são essenciais para que a gente construa uma apresentação agradável. E outra coisa, eu não posso pensar que a minha apresentação é um livro simples, um livro que eu estou jogando, que eu estou digitalizando. Não é isso. É um auxílio, é uma forma de dinamizar, de diferenciar o meu conteúdo. Bom, ele colocou uma bibliografia aqui. Pessoal, eu indico fortemente que as biografias que forem utilizadas em qualquer trabalho sejam feitas no modelo ABNT. Como que eu faço isso? Tem um site muito simples aqui. Qualquer dica sobre isso pode ser tomada comigo ou com a professora Aline na plataforma do Facebook, gente. Lá é um lugar para a gente estender nosso assunto, aprofundar, tirar dúvidas, vocês postarem. Enfim, é um ambiente para a gente diversificar um pouco a nossa aula. Afinal, a gente não tem um conteúdo, a gente não tem um encontro presencial constante. A internet não está muito legal, vamos esperar só um minutinho para isso carregar. O que acontece? Esse site é um modelo para criação de referências. Quando eu clico aqui, eu quero fazer referência de um livro. Cliquei, enfim, criar referência, livro. Eu coloco os dados do meu livro aqui. Quando eu coloco os dados do meu livro todos aqui, ele traz o modelo ABNT padrão
da referência. Então, quando eu for colocar no meu slide, vai estar o modelo padrão. Por que me preocupar com isso, gente? A gente tem que se acostumar com esses modelos em qualquer lugar. Eu vou estar usando a minha monografia, por que não usar nos meus trabalhos cotidianos? O meu aluno tem que se acostumar com padrões. São padrões aceitos pelos órgãos nacionais. Então a gente tem que regulamentar. Pode ser que não seja uma regulamentação perfeita, mas o quanto mais perto eu regulamentar meu material nas normas da BNT, mais fácil para mim quando eu for lidar com outras situações. Pessoal, eu espero não ter sido agressivo sobre o material desse menino, que não é a minha intenção, é apenas ilustrar um slide com um pouco de defeito para a gente fazer uma dinamização, uma melhora no conteúdo. Espero que sirva de ajuda para vocês construir um material didático mais dinâmico. E lembrando que na aula presencial que a gente vai ter no próximo dia 14, o conteúdo na parte de montagem de slide, a gente vai tentar fazer um slide junto, baseado no plano de aula que vocês enviaram. Então, cada um de vocês vai reutilizar esse plano de aula para montagem de slides, de conteúdo, montagem desses conteúdos, esses slides. Pessoal, muito obrigado. Tenham uma excelente semana. Eu fico por aqui.